Aquela pergunta que não quer calar. Por que que Deus ama tanto o homem? Por que que o Criador, apesar de ver que o homem, na sua grande maioria, anda no caminho errado, mesmo assim, o Criador ainda não destruiu todos os seres humanos? Pelo contrário, Deus cada dia derrama os seus benefícios sem medida sobre a vida de todos. Não há um ser humano sobre a face da terra que não seja beneficiado ricamente com os favores, com as bênçãos do Deus de amor, bondade e misericórdia. A resposta está aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Palavra que mostra e que revela a fonte original de onde o homem veio. Não podemos nem devemos, como cristãos que somos, seguidores da palavra de Deus, acreditar em teoria da evolução. Ou nós aceitamos a verdade de Deus, ou negamos a nossa fé nas Escrituras como sendo a verdade revelada do Deus Todo-Poderoso para nós. Façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo criaram o homem. É tanto que a palavra está no plural, façamos o homem. Houve o envolvimento da Trindade Santa na criação do homem. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus. No entanto, como o homem é a coroa da criação de Deus, houve o envolvimento direto do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo como demonstração de que o homem tem valor diante de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem, saiba disso. Você tem valor diante de Deus. Por quê? Porque você foi criado por Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Deus mesmo quis fazer o homem parecido com ele. E o Senhor Jesus foi a imagem perfeita de Deus aqui na terra. É o exemplo perfeito de que o homem é efetivamente a imagem de Deus. Quem olhava para Jesus, o Filho do homem, Jesus, homem, porque ele era homem, via a Deus.
É tanto que naquele diálogo com Filipe, Jesus disse: Ô Filipe, tanto tempo que eu estou convosco, e ainda pergunta se queres ver o Pai? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Cristo estava representando Deus. A imagem de Deus, a imagem do homem, a legítima representação do homem diante de Deus e de Deus diante do homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por isso que o homem deve ter as características do seu Criador, como bondade, como mansidão, como compaixão, como benevolência. Não os atributos, porque os atributos são divinos, são exclusivos de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Mas as qualidades, as características, o homem deve ter do seu Criador. Veja bem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que nós aprendemos aqui? É que o Deus Criador compartilhou com o homem o seu governo sobre a terra. Deus, na sua grandeza, não foi orgulhoso, mas ao ter criado o homem, ele entregou, não totalmente, mas compartilhou do seu governo, do seu reino, do seu domínio sobre a terra com os homens, com as suas criaturas. E nós vamos ter ainda aqui neste mundo o exemplo do homem Deus, do Deus homem, governando sobre a terra. Cristo vai governar por 1000 anos, é o governo milenial de Cristo sobre a terra. Glorificado seja, pois, o nome do Senhor Jesus por isso. Finalmente, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, afirma que o homem, como ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem conhecimento do bem e do mal. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o homem tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Foi justamente a opção que Deus deu ao ser humano de rejeitar, a proposta indecente de Satanás quando tentou o homem para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem teve ali a opção de escolher. E já em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que o homem tem a tendência a escolher o mal, a escolher a coisa errada, a andar no caminho errado. Mesmo antes da queda, o homem, ele escolheu errado, escolheu desobedecer a Deus. Deixo essa mensagem para a nossa reflexão e que você compartilhe esta palavra com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.